Adail, seu pai era funcionário público, era isso? Funcionário público do Denox. Bom, pronto. De onde veio essa visão e essa veia empreendedora de se tornar um homem bem-sucedido no meio empresarial, Adail? Veio da vontade de não ficar limitado. Eu fui empregado de salário mínimo numa empresa de um cidadão, eu acho que ele é filho de Itaiçaba, Jeová Costa Lima. Ele tem um genro que acredito ainda está vivo, que era sócio de seu filho João de Deus, o Barbosa, ambos sócios de uma imobiliária por nome de Tercol. E eu lembro que nessa imobiliária eu fui acolhido como funcionário, com salário mínimo, sem vale-refeição, sem vale-transporte. E eu fazia um percurso da Avenida 13 de Maio, esquina com a Guanabi, até a Rua Pereira Filgueiras, lá nos fundos da Igreja da Sé. Como eu não tinha o vale-refeição, eu tinha que voltar para almoçar em casa. Nem tinha o vale-transporte e o dinheiro não era suficiente para eu estar pagando transporte ou alimentação fora de casa. E lembro que a função que me foi dada, eu tinha feito um curso recente de datilógrafo. E lá era uma demanda muito grande do meu tempo, porque eu tinha que datilografar várias fichas, cada ficha para um lote, e aquele recurso que ia entrando, eu tinha que ir dando baixa. E um dia eu sofri um problema, eu senti uma dor muito forte na região do abdômen e desmaiei. Eu lembro perfeitamente, lembro que meu chefe, com o nome de Alexandre, aquela época, eu vou dizer aqui, eu vou colocar aqui mais precisamente. Isso foi em 1984. Faz exatamente 42 anos. Não existia ambulâncias em abundância como existe hoje. Então ele me encolheu no chão, me levou para o HGF, e lá foi prestado um atendimento a mim, para você ter uma ideia. Se existia em clínicas particulares, lá não existia hoje um aparelho muito simples que é para fazer aquele exame que mete a endoscopia, e me meteram lá um mingau, um líquido branco pastoso, e me giraram para um lado e para o outro, de maneira que em seguida fizeram um raio-x e detectaram uma gastrite crônica já virando úlcera, e o nome úlcera me apavorou, e foi prescrito uma medicação tão cara. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou escapar? Mas Deus continuou me dando a condição de enxergar meios, e escapei mais uma vez, e acreditava que meu precioso tempo, que sempre queria fazer com muita habilidade, com muita velocidade, aquilo que era entregue a mim, eu resolvi dizer que não era para eu continuar trabalhando para os outros, eu tinha que ser patrão. E surgiu a oportunidade de eu agregar um veículo a um órgão do governo do estado em 1987. Eu consegui comprar esse veículo com 9 anos de existência. Passei 7 dias numa oficina, sendo auxiliar de soldador, auxiliar de pintor, para poder ajeitar esse carro velho e começar a rodar. No dia que eu recebi, lembro perfeitamente, dia 2 de novembro de 1987, por volta das 19h30, que eu vi o carrinho todo pronto. Era uma Kombi de placa CE 7672, e quando eu recebi essa Kombi, eu morando na 13 de Maio com a Guanabi, e frequentador da igreja de Fátima, a 100 metros distante de onde eu morava. E eu, Richard, naquela ocasião, meu primeiro carro, uma Kombi, eu com 24 anos de idade, devendo mais de 50% do valor desse carro, com 9 anos de existência. Olhei para o céu, levantei as mãos e fiz aquele gesto.
Nossa Senhora de Fátima, fazei com que um dia eu tenha 10 carrinhos desse que eu vou a Portugal, na Basílica de Fátima, na cidade de Fátima, rezar um texto de joelhos. Eu juro, eu vi. Eu vi Nossa Senhora de Fátima naquela ocasião. Não sei se a fé é tão grande, mas meus olhos, quando olhando para o céu, eu vi. E Richard, com 6 anos apenas de trabalho, Rosário e Daniel, eu já era proprietário de 23 veículos novos, onde eu era motorista de um deles, igual aos demais 22 motoristas que faziam o que eu fazia. E aí eu ganhei uma nova licitação, já para um número muito maior de veículos, e eu me despedi dos colegas motoristas, muito embora patrão, e disse, turma, vocês façam o serviço de vocês que eu vou tentar fazer a empresa ficar maior ainda. Ou seja, a promessa que eu fiz à Nossa Senhora de Fátima, o pedido que eu fiz, em apenas 6 anos ela me fez acontecer mais do que o dobro. Eu diria muito mais do que isso, porque eu queria só 10 carrinhos velhos, eu já tinha 23 carrinhos novos. E agora como é que eu vou a Portugal pagar a minha promessa? Isso, a promessa em 87, e em outubro de 93, exatamente com 6 anos, eu com medo de andar de avião. Eu digo, como é que eu vou atravessar o oceano que não seja de avião ou de navio? Para ir de navio levava 30 dias, eu acreditava que entre a ida e a volta, quando eu chegasse, a empresa não existia mais. Eu digo, Nossa Senhora de Fátima, me dê mais um pouquinho de paciência. E a coisa foi indo, e eu pedindo a ela paciência, de maneira que eu só fui em outubro do ano 2000. 13 anos depois da promessa, mas nessa época eu já estava com 180 veículos novos. Eu digo, agora eu vou. Na época que estava caindo aqueles aviões da TAM, o Fokker 100, não tinha voo direto para Lisboa, eu tive que pegar um voo daquele para São Paulo, e ainda podia o passageiro ir até a cabine, conversar com o piloto, mas confesso, olha, era todo o tempo aquele suor frio que é a camisa deixando aquela mancha, mas eu saí daqui ciente de uma coisa, eu tenho uma dívida, e essa dívida é com Nossa Senhora de Fátima. Sim. Eu vou pagar, eu tenho que pagar. Aí fui para São Paulo, de São Paulo para Lisboa, lá aluguei um veículo, peguei um guia e acabei indo fazer o meu pagamento. Rezar um terço de joelhos na Basílica, e depois eu fui a outras cidades vizinhas para conhecer a beleza da religião daquele país. Depois que eu paguei essa promessa, eu me senti como um pássaro leve, sobrevoando o horizonte. Eu digo, Deus, agora me aconteça o que tenha que acontecer, mas eu não devo mais nada a ninguém. E de lá para cá, só sucesso. Teve uma descontinuidade nessa atividade, mas tem aquele velho ditado: quando alguém fecha uma porta para você, vem Deus e abre a janela, que é por onde você precisa continuar.